Vejamos agora a maneira como Eva foi criada. Embora, ao fazê-lo, tenhamos que antecipar parte do conteúdo do próximo capítulo. Em toda a ordem da criação, não se encontrou uma auxiliadora idônea para Adão. Um sono profundo deveria cair sobre ele, e uma companheira deveria ser formada a partir dele mesmo, para compartilhar seu domínio e sua bem-aventurança. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Ao considerarmos Adão e Eva como uma figura de Cristo e da Igreja, como as Escrituras nos permitem fazer, percebemos que a morte de Cristo precisava ser um fato consumado antes que a Igreja pudesse ser estabelecida. Embora, no propósito de Deus, ela tenha sido contemplada e escolhida em Cristo antes da fundação do mundo, há, contudo, uma grande diferença entre o propósito secreto de Deus e a sua revelação e cumprimento. Antes que o propósito divino pudesse se concretizar em relação às partes constituintes da Igreja, era necessário que o Filho fosse rejeitado e crucificado, que ele se assentasse no alto, que enviasse o Espírito Santo para batizar os crentes em um só corpo. Não que as almas não fossem vivificadas e salvas antes da morte de Cristo. Certamente eram. Adão foi salvo, e milhares de outros, de geração em geração, em virtude do sacrifício de Cristo, embora esse sacrifício ainda não tivesse sido consumado. Mas a salvação de almas individuais é uma coisa, e a formação da Igreja, como algo distinto, pelo Espírito Santo, é outra bem diferente. Esta distinção não é suficientemente observada, e mesmo onde é mantida na teoria, vem acompanhada de poucos daqueles resultados práticos que naturalmente se poderia ser uma verdade tão estupenda. O lugar único da Igreja, sua relação especial com o segundo homem, o Senhor do céu, seus privilégios e dignidades distintos, todas essas coisas, se compreendidas pelo poder do Espírito Santo, produziriam os frutos mais ricos, raros e fragrantes. Quando olhamos para o tipo diante de nós, podemos formar alguma ideia dos resultados que deveriam seguir-se do entendimento da posição e relacionamento da Igreja. Que afeição Eva devia a Adão? Que proximidade ela desfrutava? Que intimidade de comunhão? Que plena participação em todos os seus pensamentos, em toda a sua dignidade e em toda a sua glória. Ela era inteiramente uma com ele. Ele não governava sobre, mas com ela. Ele era o Senhor de toda a criação, e ela era uma com ele. Sim, como já foi observado, ela era vista e abençoada nele. O homem era o objeto, e quanto à mulher, ela era necessária para ele. Portanto, foi trazida à existência. Nada pode ser mais profundamente interessante como tipo. O homem estabelecido primeiro, e a mulher vista nele, pois formada a partir dele, tudo isso forma um tipo do caráter mais marcante e instrutivo. Não que uma doutrina possa jamais ser fundada sobre um tipo, mas quando encontramos a doutrina plena e claramente estabelecida em outras partes da palavra, estamos então preparados para entender, apreciar e admirar o tipo. O Salmo 8 fornece uma bela visão do homem posto sob a obra das mãos de Deus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Aqui, o homem é observado, sem qualquer menção específica à mulher, e isso está perfeitamente de acordo com a sua natureza, pois a mulher é vista no homem. Não há revelação direta do mistério da Igreja em nenhuma parte do Antigo Testamento. O apóstolo diz expressamente:
o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos, apóstolos e profetas do Novo Testamento pelo Espírito Ef. 3, 11. Por isso, no salmo que acabamos de citar, temos apenas o homem apresentado a nós. Mas sabemos que o homem e a mulher são vistos sob uma só cabeça. Tudo isso encontrará seu pleno antítipo nas eras vindouras. Então o verdadeiro homem, o Senhor do céu, tomará seu assento no trono e, em companhia de sua noiva, a Igreja, governará sobre uma criação restaurada. Esta Igreja é vivificada a partir do túmulo de Cristo. É parte do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ele é a cabeça e ela o corpo, formando um só homem, como lemos no 4º capítulo de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A Igreja, sendo assim parte de Cristo, ocupará um lugar, na glória, bastante único. Não havia outra criatura tão próxima de Adão quanto Eva, porque nenhuma outra criatura é a parte de si mesmo. Assim, em referência à Igreja, ela ocupará o lugar mais próximo de Cristo em sua glória vindoura. E não é meramente o que a Igreja será que comanda nossa admiração, mas o que a Igreja. Ela é agora o corpo do qual Cristo é a cabeça. Ela é agora o templo do qual Deus é o habitante. Oh, que tipo de pessoas devemos ser nós? Se tal é a presente e tal a futura dignidade daquilo de que nós, pela graça de Deus, fazemos parte. Certamente um andar santo, dedicado, separado e elevado é o que nos convém. Que o Espírito Santo desdobre estas coisas mais plena e poderosamente aos nossos corações, para que tenhamos um senso mais profundo da conduta e do caráter que são dignos da alta vocação com que somos chamados, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a subexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.